Fala galera, tudo bem? Hoje, excepcionalmente, a live de quinta da WeGo está no Estúdio 2. Excepcionalmente, eu estou aqui substituindo o Feijó para falar de um tema super legal, falar um tema de comunidades, essa nova profissão que é o Community Manager, que ele muitas vezes ele é a cara do hub de inovação, é a cara da empresa, em muitos eventos. Então, estamos aqui para falar sobre isso. E hoje eu tenho duas convidadas para lá de especial, para falar sobre esse tema. A primeira é a Lina Natal. Ela já cofundou duas startups, já organizou, mentorou, participou de quase 28 Startup Weekends. Para nós aqui que já participou de alguns aqui ao longo dos anos, ela já participou de vários. E hoje ela é head de comunidades do distrito. Você já deve ter visto várias comunicações do distrito ao longo do tempo, e ela é head de comunidades. Lá ela vai contar um pouquinho do trabalho dela lá, e dessa nova profissão, que é o Community Manager, que tem surgido várias oportunidades nessa profissão. E minha outra convidada é a Maíra, Maíra Rodrigues, do Campinas Tech, que tem feito um trabalho brilhante nesse hub em Campinas, fazendo a conexão de startups, de empresas, e também dos outros hubs em Campinas. O Campinas Tech acaba se reunindo outros players em Campinas, que é bem interessante. Então ela vai contar um pouquinho do trabalho dela nesses próximos minutos. Mas antes de chamar elas, queria comentar um pouquinho da WeGo, apresentar um pouquinho do nosso trabalho. A WeGo, ela tem 4 pilares do nosso trabalho. A gente tem o programas de aceleração, que a gente ajuda as startups early stages. Temos também o programa de... Deixa eu executar aqui. Temos o programa educacional, onde temos vários cursos, treinamentos, e também temos o nosso hackathon, para ajudar o empreendedor a dar os primeiros passos quando tem uma ideia, encontrar um novo produto, testar um novo produto no mercado. E também, no nosso pilar empresarial, temos programas de Corporate Innovation e também realizamos parcerias para realizar a transformação digital nas empresas, nesse novo normal que está chegando. É uma grande demanda, as empresas estão precisando pivotar, e a gente tem programas específicos para isso. E também, por último, temos o pilar de investimentos, onde co-investimos em startup, atuando como Venture Builder, ou também fazemos a conexão de startups com investidores. Então, legal, agora que eu acho que a galera já está chegando, deixa eu cancelar aqui, vou chamar minhas convidadas. Boa noite, Maíra. Oi, boa noite. Boa noite, Lina, tudo bem? Como vocês estão? Boa noite. Como é que vocês estão passando aí esse período de pandemia? Pois é, um período, na verdade, difícil, é lógico, para o mundo inteiro, eu acho, mas também um período de muito aprendizado, um período de transformação para todo mundo, e lá no Distrito a gente aprendeu muito também, e a gente conseguiu, enfim, pivotar muita coisa muito rápido. Acho que a maior parte aí das empresas, também teve que pivotar tudo muito rápido, e pivotamos a nossa comunidade também, isso é muito legal. E aí, nesse período aí de lockdown, a gente cresceu 40% a comunidade, então na verdade, foi um período, uma experiência bastante interessante, e muita coisa que a gente fez, a gente vai continuar fazendo daqui para frente. Os nossos hubs já estão voltando aí, a gente está num soft opening agora, e com todas as medidas de segurança lá e tudo mais, mas enfim, foi um período de muito aprendizado e está sendo muito interessante também.
Legal você comentar isso. Nós estamos assim iniciando o nosso primeiro programa de aceleração, né, na WeGo, isso em março, e a gente teve que tudo estava planejado para o mundo físico, a gente teve que jogar para online e a gente aprendeu tanta coisa no online que dificilmente a gente vai voltar também. Talvez vai criar alguma coisa híbrida assim, né? É bem legal. E você, Maíra, que desafio apareceu nesse meio tempo para você? A Campina Tech, ela se posicionou de uma forma muito bacana na internet. Acho que antes a gente não prestava tanta atenção nesses detalhes de como se posicionar melhor. E a gente aproveitou esse momento que está todo mundo em casa, e é um momento de estudar, um momento de colocar em prática, como a Lilian falou, né, de pivotar muitas coisas. E a gente mesmo começou a pivotar e ajudar muitos empreendedores. Então, nesse momento, eu acho que de todo o trabalho que a gente vem fazendo, acho que a gente está ajudando muito mais do que antes, entendeu? Então, acho que é um momento muito difícil, claro, mas a gente, com todo o esforço da equipe e tal, a gente está conseguindo ajudar bem mais do que a gente ajudava antes, que é uma coisa que é engraçado, né? Até, se for ver. Ah, que legal. Hoje temos 3 comunidades aqui reunidas, né? Campinas, Indaiatuba, né, onde fica a WeGo, e São Paulo, aí, cara. E, Lilian, eu queria que a gente começasse esse nosso bate-papo sobre Community Managers, que você explicasse o que é o Community Manager e como você veio parar nessa profissão. E também eu queria que você comentasse uma outra coisa, que é o distrito. Fale um pouquinho do distrito também, porque nós aqui de Campinas, a gente talvez não conheça tanto, né, o distrito, mas a gente acaba sendo impactado pelos conteúdos. Legal. Bom, o distrito, ele é um hub de inovação que tem 4 principais áreas, né? Então, tem a área de comunidade, que é a área que eu cuido, que são os nossos hubs físicos e também toda a nossa comunidade virtual. Então, a gente reúne aí cerca de 200 startups, cerca de 30 corporações, grandes corporações, e também um pool de investidores, em torno de uma comunidade que se ajuda e que está ali para ajudar as startups a crescerem, ajudar as empresas a inovarem e ajudar também os investidores a, enfim, investir em boas startups e, com isso, também ajudar o ecossistema. Então, além da área de comunidade, a gente tem a área do Data Miner, que é a área que produz os reports, que o pessoal baixa aí, já teve muitos reports esse ano. O último que a gente lançou, agora, um dos últimos foi o de HR Techs, né, de startups de RH e todo o ecossistema de RH, mas já lançamos de São Paulo, de Rio, enfim. Temos reports tanto de áreas geográficas, falando de ecossistemas, como também de verticais. Temos um report de VC, que é mensal, com os deals do mês, os investimentos, as compras de startups que acontecem todo mês, e tudo de graça ali no nosso site. Isso é feito pela nossa unidade de negócios de inteligência de dados, que é o Data Miner. Depois a gente tem uma unidade de Venture Capital, que é o Distrito Ventures, para investimento em startups. A gente já investiu em 21 startups, tivemos 4 exits aí, o mais famoso é o Banco Neon, entre outros. E, por último, a gente tem também uma unidade de inovação corporativa, que é a LIP, que também, a gente tem a LIP junto com a KPMG, uma parceria estratégica aí, e a nossa Venture Builder Distrito. Então, são essas principais 4 áreas aí. Eu cuido lá dentro da área de comunidade. E aí você me perguntou como que eu caí nessa profissão, né, de Community Manager. Na verdade, eu conheci esse conceito de comunidade de inovação em 2017. Eu tinha fundado a minha startup, cofundado, tinha ido para o Vale do Silício fazer um curso lá, conheci depois os meus sócios, e aí entramos num programa de aceleração e começamos a startup. Então, nesse meio tempo, eu comecei a descobrir, né, outras coisas que aconteciam ali em volta da minha startup, que eu não tinha ideia de que aconteciam, e me tornei voluntária no programa, na organização do Silicon Drinkabout, que é um programa global aí de enfim, conexão, de encontro de empreendedores, de startups e outras pessoas do ecossistema. E aí eu comecei a realmente cair, enfim, entrar de cabeça na comunidade. E aí foi maravilhoso,
por causa do Silicon, eu conheci a 011, que é a comunidade maior de São Paulo, então o Silicon é uma das iniciativas da 011 Startup, e comecei a, enfim, fazer Startup Weekends e várias outras iniciativas aí, junto com a comunidade. Por causa da comunidade, eu tomei coragem e mergulhei de cabeça na minha startup, pedi demissão da minha carreira corporativa, aí deixei 15 anos de carreira corporativa para trás, entrei de cabeça no empreendedorismo e hoje eu não penso em ter outra vida, né? E com isso, enfim, sendo voluntária e atuando ativamente ali na comunidade, atuando também como uma das líderes ali do Silicon também, comecei a procurar mais sobre esse conceito de comunidade, fui atrás de aprender muito, li muito, realizei muito, e aí, finalmente, enfim, depois das startups que eu fundei, resolvi, depois da segunda rodada, sair e me dedicar exclusivamente ao trabalho em comunidade. E aí, no ano passado, eu entrei no distrito. Então, foi tudo muito rápido e, ao mesmo tempo, intenso. E hoje, eu estava comentando aí com vocês, antes da gente entrar aqui na live, hoje eu tenho o símbolo da 011 tatuado no braço, porque, de verdade, a comunidade mudou a minha vida totalmente. Hoje eu nem penso voltar para a carreira corporativa e também me dedico não só a ajudar as startups, como ajudar também as empresas a serem mais inovadoras, menos quadradas, né, e tudo mais. Então, é um pouquinho disso. E a profissão de Community Manager é você fazer a gestão de uma comunidade, basicamente, né? Então, eu separo um pouco o Community Manager, que é um profissional normalmente pago, então é o que eu faço no distrito, né? E de um líder de comunidade. Um líder de comunidade, normalmente, ele é de uma comunidade aberta. Então, comunidade aberta como a 011, né, e tantas outras aí, esse é o líder de comunidade, ele está atuando ali, ele normalmente é um voluntário que quer fomentar a comunidade. E um community manager, normalmente, né, você pode, enfim, chamar do que você quiser, os dois lados, mas normalmente o community manager é um profissional contratado por uma empresa, ou, enfim, por uma comunidade, para fazer a gestão daquela comunidade, fomentar ela, enfim, conectar os seus membros e fazer com que todo mundo se ajude ali, enfim, fazendo todo mundo crescer. Que legal. Bem legal o que você está comentando, né? Vejo muita similaridade na minha história, né? Eu comecei no Startup Weekend de 2016, participei do primeiro, e meio que não parei mais, né? E eu cresci muito profissionalmente nesse meio tempo, né? Conheci pessoas. Hoje, meus principais amigos, né, eu conheci por causa do ecossistema em si, né? A gente ainda não criou algo como a 011 Startup. Aqui em Indaiatuba tem um movimento Ideia, né, que seria um piloto inicial para isso, né? Mas é muito legal o que você está falando. E Maíra, como é que você caiu nessa profissão também? Apesar de você não se identifica como uma head de comunidades, né? O seu cargo está como head of staff, mas de certa forma você realiza essa profissão, né? Conta um pouquinho sobre a sua jornada e o que é o Campinas Tech também. Tá. Vou começar então contando o Campinas Tech e aí conto um pouquinho da trajetória, né? O Campinas Tech é uma associação sem fins lucrativos que tem o objetivo de apoiar o empreendedorismo de alto impacto. E é similar, né? Assim, a gente é uma associação, mas a gente se nomeia como uma comunidade, porque as pessoas que estão ali são pessoas boas, que têm o mesmo objetivo, os mesmos valores, e querem alcançar as mesmas coisas. E eu comecei na Campinas Tech como vendedora. Então, na verdade, eu chamava as pessoas para participar da associação, pagava uma mensalidade e tudo mais. E aí, esse foi meu primeiro contato com comunidade, para falar a verdade. E aí, o presidente na época, que era o Raul Cardoso, ele ficava falando, não, Maíra, você tem que entender mais sobre o conceito de comunidade, é a profissão do futuro. E aí eu comecei a estudar mais, ver o quanto que aquilo chamava a minha atenção. E aí eu caí, assim, de cabeça, assim. Então, aí tudo que tinha sobre eu estudava. Nos eventos do Community Summit eu participei. Todos os eventos que tinham palavra de comunidade eu estava lá assistindo. E trazendo muito conceito, trazendo muitas coisas práticas, né, para a Campinas Tech. E hoje eu acabo sendo porta-voz da Campinas Tech. A gente tem o presidente, o vice-presidente, o presidente do ecossistema e tudo mais.
mas eles são pessoas voluntárias, né? E aí quem está na ativa mesmo, trabalhando todos os dias, representando a Finastec, acaba sendo eu. E aí eu divido um pouco o papel até com uma outra pessoa que cuida mais da parte de mídias, né? Acho que até a Lilian vai comentar uma hora, mas que hoje as pessoas confundem muito o community manager com gerenciadores de mídias sociais, e não é isso. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para crescer no community manager, né? Acho que tem muita coisa ainda para a gente batalhar, para realmente frisar o que é uma comunidade, e aí criando o conceito, e aí trazendo para mais empresas o community manager real, né? O que a gente faz no dia a dia. Que legal. Você comentou que é uma profissão do futuro, né? Essa profissão de comunidades. Ô, Lilian, por que, na sua opinião, as empresas estão cada vez mais apostando em contratar um profissional e investir nessa área de comunidades? E por que ele seria esse profissional do futuro? Eu risco a dizer até que é o profissional do presente, né? Você percebe que agora, durante a pandemia, por exemplo, muitas comunidades foram abertas e muitas comunidades cresceram, né? Porque as pessoas elas têm essa necessidade de estarem juntas. Então, qual que é o conceito de comunidade, né? Uma reunião, um grupo de pessoas que têm os mesmos interesses, querem conquistar alguma coisa, querem alguma coisa em comum. Então, se você pensar, você já participou de muitas comunidades na sua vida, né? Você talvez não tivesse tido a clareza sobre aquilo ser uma comunidade, mas se você pensar uma associação, de repente, de bairro, é uma comunidade, né? Eu fui escoteira já, o escotismo era uma comunidade. Eu participei da atlética da faculdade, do Grêmio da escola, era uma comunidade. Então, partidos políticos são uma comunidade, né? Então, nada mais é do que um grupo de pessoas com o mesmo interesse. Qual que é a diferença desse profissional para o profissional, e aí falando do profissional mesmo, enfim, contratado pelas empresas, né? Do profissional, por exemplo, de comunicação, né? Eu sou formada em comunicação, trabalhei muitos anos com comunicação corporativa, inclusive. Qual que é a principal diferença desse profissional para um profissional de comunicação, de marketing, de gerenciamento de redes sociais? A comunidade é onde todo mundo se fala, é onde todo mundo se comunica, todo mundo se ajuda, né? Já o marketing, a comunicação corporativa, enfim, normalmente é uma via única, né? Então, a empresa falando com os funcionários, ou a marca falando com os seus clientes. A comunidade não. A comunidade é holocrática, né? Então, todo mundo tem a mesma importância, todo mundo se ajuda, todo mundo comunica, todo mundo pede ajuda e oferece ajuda, então é muito mais dinâmico. E essa participação, ela cresce muito porque, entre outros motivos, né, as pessoas hoje elas querem ter voz, elas querem participar das coisas de fato, elas não querem ser meras espectadoras. A gente tem hoje no mercado de trabalho os millennials, né, que chegaram com força, que são aí pessoas hoje mais ou menos entre 20 e 38 anos, eu tenho 38, eu estou na beiradinha dos milênios da geração Y ali, mas essas pessoas, elas vêm com o mercado, e hoje a geração Y é a maioria do mercado de trabalho, elas vêm com essa vontade, com propósito, elas querem participar, elas não querem simplesmente assistir nada, elas querem realmente ter voz e participar daquilo. Então, cada vez menos cabe simplesmente um marketing de via única, simplesmente uma propaganda, e cada vez mais cabe o que você também quer, a sua participação, né? Cada vez mais as coisas são customizadas para as pessoas. Então, hoje, por que Netflix faz sucesso? Por que o Spotify nasceu? Porque é a liberdade das pessoas poderem escolher o que elas vão assistir, elas poderem dizer o que elas querem, né? E a marca entender isso. Então, hoje, o grande sucesso das marcas é que elas têm das comunidades de marcas, é que elas têm uma proximidade muito maior com essas pessoas que consomem essa marca,
E essas pessoas colaboram ativamente para a construção disso. Por quê? Porque elas também têm interesse que, enfim, a marca tenha sucesso, elas também têm interesse que aquela comunidade como um todo tenha sucesso para elas alcançarem o objetivo comum daquela comunidade. Então, basicamente, é por isso que hoje cresce tanto o conceito de comunidade, e uma comunidade de inovação, que é ali, né, toda aquela formação de ecossistema, ela acontece porque a gente tem um objetivo em comum na comunidade de inovação, na comunidade de startups, que é o fomento ali dos negócios, do empreendedorismo, da economia, do conhecimento e da própria inovação. E o centro disso é a startup. Né? Então, tudo que gira em torno para ajudar a startup a crescer. Né? Então, você tem hoje o meu papel. O meu papel é ajudar as startups a crescerem. Né? Hoje eu estou no papel de fomento, eu estava no papel de empreendedora até um ano atrás. Então, o papel dos hubs de inovação, né, das comunidades como 011, do Campinas Tech, da Weibo, é fomentar esse ambiente para que a inovação, para que os negócios aconteçam. E isso interessa para todo mundo, né? Se a economia brasileira for melhor, interessa para todo mundo. Então, quando a gente cria essa comunidade das pessoas se ajudando, a chance de sucesso é muito maior. E tem uma coisa também, né? Que legal. A questão da flexibilidade, da volatilidade, de ser volátil, né, a comunidade, que todo mundo pode contribuir dessa forma. E o que é uma coisa que acaba sempre tendo mais gente com o mesmo objetivo, querendo ajudar. Isso que eu acho mais incrível de uma comunidade mesmo. Que legal. Parece que, pelo que você fala, é como se fosse também a voz da empresa também, não só a voz das pessoas que estão dentro da comunidade, mas também acho que a voz da empresa também. E eu também, você estava comentando, né, talvez assim, a característica das comunidades de inovação em torno de eventos de comunicação, por exemplo, Startup Week, o 011 Startups, talvez a gente tenha, você vê que o perfil dessas comunidades é diferente das comunidades anteriores que você citou, por exemplo, partidos políticos, entre outros? Se você pegar na essência, não, né? Na essência, o que eu digo, o conceito que é as pessoas se reunirem em torno de um objetivo em comum. Então, nesse sentido, todas as comunidades são grupos de pessoas que se reúnem por um objetivo em comum. Agora, os objetivos mudam, né? Então, nesse sentido, sim. Cada comunidade tem o seu objetivo, cada comunidade quer uma coisa. Aqui na 011, no CITO, a gente quer o quê? Fomentar o ecossistema de inovação, ajudar as startups a crescerem, os negócios a prosperarem. E aí, esse é o nosso objetivo. O objetivo de um partido político é outro objetivo, né? E aí, cada partido ali tem a sua ideologia, tem seus valores e tudo mais. Então, o que a gente tem que entender é que o conceito de comunidade não muda, é sempre o mesmo. O que mudam são os objetivos, os valores, né, a governança, e isso muda de comunidade para comunidade, se ela é aberta ou fechada, enfim, aí muda um pouquinho. Que legal. Então, eu acredito que acho que as comunidades em torno de inovação talvez seja um pouquinho uma cultura mais aberta, né? Mas, Maíra, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, né, da função social, né, que eu acho que as nossas comunidades têm, o Campinas Tech, né, de levar essa bandeira do empreendedorismo, da transformação digital, acho que dessa inovação aberta que talvez possa criar uma cultura diferente. O que você acha sobre isso? Sim, sim. É exatamente isso, que é um pouco do que a Lilian falou, um pouco do que você falou. Nosso papel é muito importante para a conexão, né? Então, a gente juntando pessoas que têm o mesmo objetivo, como a Lilian falou, acho que a gente vai crescendo cada vez mais, impactando cada vez mais pessoas. Um projeto que a gente tem, que é um dos que eu mais gosto, assim, se chama Educação Empreendedora, onde a gente leva para as faculdades, para as escolas, o empreendedorismo também como uma forma de carreira. Então, é um dos projetos que a gente tem e tem causado cada vez mais mobilização dentro da cidade. E cada vez mais pessoas entram para a Campinas Tech, entram para a comunidade de inovação por conhecer a gente através desse projeto, né, de trazer educação empreendedora. Vocês estão me ouvindo? Cortou? Cortou aqui para mim. Isso, educação empreendedora. Então, hoje a Campinas Tech ela tem a tríade, né, que é fazer conexão entre governo, universidade e a parte
da indústria, né? E mobilizar cada vez mais pessoas nessas áreas, né? É um desafio grande, né? Porque se for parar para pensar, aí acaba sendo então uma ambição um pouquinho maior, porque você não está mais fazendo a gestão da sua comunidade em si. Você está pensando na comunidade maior, que é o relacionamento do hub com a prefeitura, com as empresas, com o ecossistema, com as universidades, né? Aqui a gente já está começando a fazer aqui em Indaiatuba, com a WeGo, a gente já está começando a fazer esse trabalho, a gente tem já um certo relacionamento com a prefeitura, a gente está apoiando agora a Unimax, né? A Unimax aqui em Indaiatuba, eles estão trocando o TCC da faculdade por programas de startup. Então, os alunos eles criam startups, né? E nosso time da WeGo participa, né, em algumas etapas, né, como mentor, como jurado, ou até também chamando pessoas também para participar junto com a gente, que é bem interessante, né? E como você vê o papel do distrito, Lilian? Vocês fazem alguma coisa parecida? Como que vocês ajudam os empreendedores? Bom, lá no distrito a gente tem um programa de residente virtual e o nosso programa de residente presencial. Então, nos hubs, a gente tem as startups que ficam lá fisicamente, mas a gente tem todo um programa de residente virtual com diversas ações para ajudar os empreendedores. Então, a gente tem um programa de mentoria, que a gente conecta os mentores de acordo com os desafios de negócios das startups. A gente tem uma trilha de conteúdo de várias fases do negócio, desde a ideação, validação, MVP, até RH, financials e tudo mais. Nós temos também um programa de benefícios para as startups, com mais de 90 benefícios aí, também voltados a determinadas necessidades das startups. Então, por exemplo, a gente tem sistemas de gestão, sistemas, softwares de marketing, de vendas, a gente tem diversas ferramentas lá que ou a gente dá gratuidade ou a gente consegue um desconto. Então, cloud também, a gente tem, enfim, são mais de 90 cursos em áreas primordiais para as startups e vários outros. A gente também tem uma trilha de treinamentos que as startups se cadastram para fazer conforme a necessidade. Então, por exemplo, essa semana passada teve um treinamento de pitch, né? Depois a gente faz uma avaliação de simulação de banca. Depois a gente faz um treinamento específico de growth. E aí as startups se inscrevem conforme o momento que elas estão, porque a gente tem startups em várias fases lá no sítio. Então, a gente também organiza pitch days, a gente faz conexões das startups com empresas. Então, a gente, além das quase 30 empresas mantenedoras aí do distrito, grandes corpos, além a gente tem KPMG, AstraZeneca, Abbott, enfim, uma série, Pinheiro Neto, Omni, enfim, várias grandes empresas aí que estão com a gente faz a conexão das startups com essas empresas para gerar negócios para ambos os lados, né, e também gerar mais inovação para as empresas. E só para você ter uma ideia, no último mês a gente fez mais de 20 conexões que geraram 10 negócios para as startups, né? Então, isso é de muito valor, porque a startup ela tem muita dificuldade de vender, de tracionar, né? O founder, ele está ali assoviando e chupando cana, normalmente, né? Então, a gente oferece tudo isso, enfim, e aí é uma série de outras medidas aí para proporcionar um ambiente legal mesmo, de conexão, para os founders e para os funcionários das startups também. Então, a gente tem os rituais de comunidade, que são atividades frequentes para proporcionar conexão e um ambiente mais leve de trabalho. Então, a gente tem diversos rituais aí. Um deles, por exemplo, a gente tem meditação, a gente tem hora da pipoca, enfim, rituais que proporcionem esse ambiente de descompressão também para o pessoal. E a gente tem eventos de negócios e eventos de conexões. Então, um exemplo aí, o Founders Meeting, que a gente faz todo mês com os founders da nossa rede, para conectar os fundadores das startups, eles trocarem experiências entre eles, e a gente sempre traz também um fundo de investimento
ou eventualmente uma aceleradora, ou às vezes um super founder, um founder de uma startup que já virou scale-up, que já virou unicórnio, para que eles possam compartilhar experiências, tirar dúvidas, enfim. Então, são diversas atividades que a gente tem aí, fora os materiais educacionais, os reports, enfim, todo o nosso time de comunidade aí, 100% focado em ajudar as startups a crescerem, e de outro lado, a gente também tem na nossa comunidade um time de corporate focado em ajuda dos corporates. São várias comunidades, né, Lilian? Então, não é só uma comunidade só de founders, então são várias comunidades. Eu acredito que a Maíra, ela enfrenta desafios semelhantes, né? Que tem várias comunidades dentro do Campinas Tech. Eu acho bem interessante isso aqui. Me conta um pouquinho o Campinas Tech cresceu bastante, agora tem programas de mentoria, tem programas de corporate. Conta um pouquinho do seu trabalho. Sim. O Campinas Tech, ele nasceu, né, através da fusão de duas outras associações, né, que é a Rede Global do Empreendedorismo, do núcleo daqui de Campinas, e também a Campinas Startups, né, que é a primeira associação de startups. E aí a gente fez essa fusão no final de 2018. Então, como Campinas Tech mesmo, a gente é muito recente. E aí, até por isso que a gente aprende bastante, coloca bastante coisa para rodar, porque a gente tem um bom caminho ainda para seguir. Hoje a gente trabalha, né, com desde ideação, né, desde pessoas que querem ainda empreender, até grandes empresas, como a Lilian falou, né, na área de corporate. Então, realmente, a gente tem bastante público, né, para a gente ir fazendo conexão, ir aprendendo, enfim. Agora a gente está fazendo um programa de conexão entre grandes empresas e as startups, então é um programa de aceleração, não é um programa de aceleração, na verdade, acaba sendo mais um programa de conexão mesmo, e para as startups aqui da região de Campinas. E o mais interessante de tudo é que foram as próprias empresas, as empresas grandes que pediram para a Campinas Tech para a gente fazer um programa de conectar as startups com elas. Porque às vezes a gente acaba as grandes empresas acabam pegando startups de outros lugares, né, de lugares bem longes, em vez de aproveitar o próprio ecossistema daqui da região. Então, tem sido bem interessante. A gente tem esse programa do Connection, a gente tem programas de mentoria, e aí a mentoria pode ser um a um, né, ou mentoria pareada, que a gente chama, para conectar mais pessoas e a troca ser bem maior. Então, está sendo bem interessante mesmo. Que legal. Mentoria vale ouro, né? A gente também acaba participando de vários programas de mentoria por aqui. E assim, eu acho que esse talvez seja para o empreendedor que está se conectando com o ecossistema, talvez seja o que tem mais de valor, porque eu acho que, por exemplo, quando eu vou nos eventos do Campinas Tech, quando eu organizo o Startup Weekend, ou quando eu for no distrito conhecer a sede de vocês, eu tenho certeza que ali, nesses locais, eu vou encontrar pessoas que talvez eu não tenha oportunidade de encontrar. Né? Você acaba crescendo muito por causa disso. Né? Imagina, hoje assim, os mentores que a gente conseguiu reunir dentro do Startup Weekend, né, ao longo desses 3 anos, os investidores. Então, e agora quando isso, né, quando você está empreendendo, vale muito ouro, porque às vezes você quer, poxa, como que eu vou fazer uma parceria? Ou você conhece uma startup que pode fazer uma conexão com algum empreendedor, com alguma empresa. Então, eu acho que essa comunidade, né, é muito forte. Como você vê isso, Lilian? Olha, o próprio conceito de hub, né, é o conceito de lugar para conectar, né? Então, se você partir disso, a vida acontece ali, né? E o hub não necessariamente precisa ser físico também, né? Ele pode ser um hub virtual, porque a partir do momento que você vê, agora a gente teve essa quarentena, lockdown, poxa, as pessoas, mesmo assim, elas precisavam se conectar, né? O ecossistema vive disso, dessas conexões. Então, se você partir daí, a própria comunidade, o hub de inovação, ele é um lugar para gerar essas conexões. E aí, dessas conexões, você tira
de tudo. Você tira a mentoria, você tira negócio, você tira parceria, você tira, enfim, amigos, né? Hoje, meus maiores amigos também são aí do ecossistema de inovação. Então, ele é esse lugar, né? Ele é esse lugar onde as coisas acontecem, que pode ser um lugar virtual também, né? Então, você vê, por exemplo, eu estava até conversando com o pessoal da Bit2Money, ali, Dani Junco, né? Que ela realmente abriu a casa da Bit2Money, que é uma aceleradora para mães, né? Fundadoras de negócios, de startups. E ela abriu uma casa toda legal, um lugar incrível para as mães estarem, poderem trabalhar e tal, e levarem suas crianças também. E foi terrível para ela quando ela teve que fechar por conta do lockdown, né? Fazer esse fechamento aí da quarentena. Mas aí ela falou que ela passou uns dias ali se remoendo e tudo mais, e depois você volta a desconectar, porque o que importa no fim de tudo, né? No fim do dia, é o quê? É o propósito, é porque existe a sua comunidade, né? Então, a partir do momento que você parte desse propósito, né, e dos objetivos da sua comunidade, a plataforma não importa, o lugar importa muito pouco, importa são as pessoas, importa são as conexões e o que a gente faz gerar disso. Então, esse é o conceito principal, né? E hoje, por exemplo, a 011 Startups, ela é uma comunidade feita de várias comunidades, né, como você citou. O ecossistema de inovação brasileiro é feito pelas várias comunidades existentes pelo país todo, né? Isso que fomenta. E cada vez mais a gente precisa lutar para quebrar as barreiras entre a conexão dessas comunidades. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é isso, né? Então, a gente está falando de Indaiatuba, São Paulo e Campinas, e reunindo pessoas de diversas comunidades diferentes, e é aí que a mágica acontece. Esse que é o propósito maior, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que esse é o meu principal aprendizado com essa quarentena, assim, que não importa o lugar, não importa a plataforma, importa pouco o jeito. O que importa é você seguir firme no propósito daquela comunidade, seguir engajando seus membros, conectando pessoas. E eu vou fazer uma pergunta para você, eu vou começar com você, Maíra, depois a Aline complementa. Qual a importância dos eventos? Né? A gente vê, por exemplo, o Startup Weekend em Campinas ainda, a gente até, acho que perto de São Paulo a gente está alguns degraus ainda para caminhar. Né? O Startup Weekend tem uma grande importância de capilaridade, de envolver muitas pessoas. Qual a importância dos eventos em si para estar reunindo, criando essa comunidade? Acho que a principal mesmo é a conexão que você acaba fazendo, né? Por mais que hoje a gente está muito virtual, principalmente agora na quarentena, de criar novas amizades, novos relacionamentos virtualmente, os eventos presenciais, pelo menos, são os que eu mais admiro mesmo. Eu faço alguns eventos aqui, e é onde mais surgem conexão, surgem negócios, surgem oportunidades. Então, além de passar um conteúdo incrível. Então, acho que são esses dois pontos que eu acho super válido comentar, né? Que é principalmente a conexão e o conteúdo que você acaba agregando e compartilhando com outras pessoas. Eu concordo super com a Maíra, eu acho que a conexão é o principal. E assim, né, existem vários tipos de eventos dentro de uma comunidade de inovação. Então, tem o evento de conteúdo, né, que é para você passar os conceitos de inovação, de startup, enfim, tudo aquilo. Mas existem eventos como o Startup Weekend que são muito mais do que eventos para criar startups. Eles são eventos para você transformar pessoas, você transforma mentes no Startup Weekend. E acho que o principal papel do Startup Weekend é trazer novas pessoas para a comunidade. E com isso, sim, você está fomentando o empreendedorismo. Então, só que na cidade de São Paulo, no ano passado, a gente realizou quase 30 Startup Weekends, falando só de cidade mesmo, acho que foram 29. Mas veja, cada um desses teve ali por volta de 100 pessoas, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Quantas pessoas novas você não está trazendo para o ecossistema, né? Então, essas pessoas, pode ser que elas fundem startups? Pode. Na verdade, só 12% das startups que nascem em Startup Weekends continuam. Mas esse não é o principal papel do Startup Weekend. O principal papel é você mostrar que existe aquilo, que existe um empreendedorismo, que existe um conceito de você querer resolver um problema da sociedade
E isso é que é mágico, né? E a partir do Startup Weekend as pessoas passam a se engajar na comunidade, passam a também organizar outros Startup Weekends e outros eventos e trazer mais pessoas. Então, acho que o principal papel de eventos como Startup Weekend é esse, tá? E tem os eventos, lógico, como eu comentei, de conteúdo, tem os eventos de conexão, que é, por exemplo, o Silicon Drinkabout, que a gente organiza aqui em São Paulo, que é um evento puramente de networking e conexão. A ideia é ser um happy hour para pessoas do ecossistema de inovação, é gratuito, totalmente feito por voluntários, acontece em 30 cidades do mundo, e aqui em São Paulo a gente tem o maior capítulo, são quase 8 mil pessoas na nossa comunidade do Silicon, e ele serve basicamente para conexão, é para as pessoas trocarem experiências, é o founder que está sofrendo ali com a startup que o MVP não deu certo, a startup que não tracionou, que vai conversar com outro founder para descobrir o que ele fez, ou, de repente, alguém que tem uma solução no mesmo mercado e pode ajudar a conhecer melhor o mercado. Essas conexões, esse conhecimento que é passado de uma pessoa para outra dentro de uma comunidade é ouro, né? Isso é ouro, né? Então, os eventos têm papel essencial nisso. E, claro, a gente teve agora, com o lockdown, um prejuízo grande dos eventos. Claro, todo mundo passou para online, né? Eu também sou super fã dos eventos físicos aí, mas eu acho que a grande descoberta é essa, que não importa se a gente está fisicamente ou não, o que importa é a gente estar conectado, né? Então, e aí o pessoal tem achado cada vez mais ferramentas que não são só de assistir, são de conectar as pessoas também, né? Das pessoas também falarem, e aqui também é legal que tem o chat, a galera pode mandar pergunta, pode conversar com a gente, então não é, de novo, uma via única, né? Isso que é interessante. Ô, Lilian, até eu participei do Summit com vocês, né? No presencial e no acho que online. O Startup Weekend fez muita coisa. Acho que o áudio aqui também, às vezes, tá picotando nos últimos minutos aqui. Mas vai ser problema. Coisas desse período aqui que acho que nunca a internet teve. A gente foi tão acelerado e foi para a internet, né? Os eventos se tornaram virtuais, né? E um deles em especial que foi onde eu acabei tendo mais contato com o seu trabalho, Lilian, foi o Community Summit BR. Inclusive você estava contando a história da Junco, da Bit1. Mami, né? E, Danilo, acho e ela estava dentro do Community Summit. E como foi também trazer isso picotando, né? O seu áudio picotou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi. Você quis, a Maíra também estava comentando agora do Community Summit. O Community Summit foi um evento, ele nasceu, na verdade, a ideia nasceu, a ABS, que é a Associação Brasileira de Startups, ela realiza um evento chamado Falcon, que é o Fórum de Líderes de Comunidade. Enfim, ela acho que começou já faz 2 anos, no ano passado teve, esse ano a ideia é que eles façam também, e eu participei no ano passado, eu estava entrando no distrito, era a minha primeira semana de distrito, eu fui uma das líderes chamadas pela ABS, ela chamou, acho que 2 pessoas de cada estado, ou de algumas cidades e tudo, foram acho que uns 100 participantes. E ali eu comecei a perceber que era importante não só a gente fomentar a comunidade em si, mas a gente falar para a comunidade o que era ser uma comunidade. Então, até hoje eu me vejo, assim, tendo que explicar muito para as pessoas o que é comunidade, porque as pessoas confundem muito, né? Então, tem muito, assim, da galera entrar na comunidade só querendo explorar a comunidade, e não pode, uma comunidade, ela é via de mão dupla, né? Então, se você é o taker em algum momento, mas você tem que ser o giver em algum outro momento, né? Então, essa é a comunidade. Quando a pessoa entra com a cabeça de só explorar a comunidade, eu só quero vender, só quero ter cliente nessa comunidade, é um pensamento errado. Então, a gente começou a perceber que a gente também precisava cada vez mais desenvolver outros líderes. Uma comunidade, para ela ser perene, ela precisa sempre ter a passagem de bastão, né? Então, se você desenvolve um líder hoje, esse líder não vai aguentar ser líder para sempre. Em algum momento ele vai fraquejar, em algum momento ele precisa cuidar de alguma outra coisa da vida dele.
Então você precisa desenvolver outras pessoas para liderar, para poder liderar essa comunidade também. E aí, entendendo um pouco esse papel, né, do líder de comunidade, do community manager, foi que surgiu a ideia de fazer o Community Summit para a gente começar a debater mais. Aqui no Brasil, até então, existia quase nenhum evento falando especificamente de comunidade, muito poucos. E aí surgiu a ideia de fazer o Community Summit Brasil, que é um evento para a gente falar de comunidade, para entender como se faz gestão de comunidade, falar sobre engajamento, sobre ferramentas, sobre métricas, KPIs, enfim, tudo que envolve ali a gestão de uma comunidade. Aí fizemos o presencial em janeiro, como não dava tempo de fazer, aliás, não dava tempo não, como não daria para fazer um segundo presencial por conta da pandemia, nós fizemos o Community Summit online no mês passado, e a gente teve aí mais de 4.000 visualizações nos 2 dias do evento, então foi super bacana, foi realmente exponencial, atingiu muita gente, um evento totalmente de graça, né, sem fins lucrativos, apenas com a ideia da gente falar sobre comunidades e digamos assim, espalhar a palavra. A Simone, né, que está participando aqui da nossa live, ela tem uma pergunta, vou fazer essa pergunta para vocês duas. Como vocês acham que as comunidades, como vocês têm feito para manter as comunidades unidas sem o presencial, né? Quais têm sido os desafios de vocês? Eu acho que o principal desafio é porque a gente está numa concorrência danada de conteúdo, né? Todo dia tem 1000 lives acontecendo. E aí é uma oportunidade também para a gente trazer cada vez um conteúdo mais relevante, divulgar com qualidade, claro, mas mostrando a importância do que a gente tá falando. A Campinas Tech, ela tem feito rituais, né? Então, toda quarta-feira, igual vocês fazem, né, Danilo? Toda quinta-feira uma live. Eu acho que isso gera um engajamento muito bacana, porque quando não tem, as pessoas ficam esperando, cadê, né? E aí o engajamento aumenta também. A gente passou todos os nossos eventos pro online. A gente está analisando ainda o principal evento que a gente faz, que é a conferência, se a gente vai fazer realmente nesse momento ou se a gente espera, porque a conferência Campinas Startups tem uma proposta diferente, mas muitos projetos que a gente está fazendo online agora, a intenção é continuar online, até porque a gente consegue trazer pessoas que não fazem parte do nosso próprio ecossistema, participar, né? Então ter a oportunidade de falar para os empreendedores daqui. Então tem sido uma experiência bem bacana para a gente. No nosso caso, foi parecido, então, do dia para a noite, a gente teve que pivotar toda a nossa comunidade para online. Era uma comunidade híbrida que acontecia muito no presencial, na vida ali nos hubs e também nos eventos que a gente fazia, então a gente via muito a comunidade no hub, nos nossos hubs, e existia uma comunidade online ali, a gente já tinha ferramentas no Slack, principalmente, era o principal ponto de comunicação da comunidade, além, claro, do presencial. Mas aí, quando a gente pivotou do dia para a noite, a gente percebeu também que muitas startups estavam lutando ali para sobreviver naquele momento, né? Muita startup no Brasil inteiro não conseguiu sobreviver a essa crise e morreu, ou então teve que pivotar o seu negócio rápido para tentar fazer caixa de alguma forma, ou teve que vender no modelo tradicional mesmo alguma coisa para segurar esses meses aí, principalmente startups do segmento de turismo, de eventos, enfim, muitas aí não conseguiram sobreviver, mas a gente percebeu que elas estavam nessa luta para sobreviver, e o que foi muito legal é que a gente falou, a gente precisa entender o momento da nossa comunidade, né? Não dá para fazer o que a gente vinha fazendo antes, que funcionava super bem, mas que agora o momento é outro. Então, o que a gente fez? A gente reuniu a nossa comunidade, a gente entrou em contato um por um, e por mais que você... E claro, eu sempre tenho o pensamento de escalar, né? Então, escalar a comunidade também é muito legal, hoje, do jeito que a gente faz hoje no virtual, mas o 1 para 1 em comunidade ainda é muito importante. Então, a gente foi atrás de conversar com 100% das startups da nossa comunidade, 100% das empresas da nossa comunidade, entender o momento deles e como a gente poderia ajudar naquele momento. E aí a gente fez ali um controle, uma planilha gigantesca
entendendo o momento de cada um e qual era a ajuda que ele precisava naquele momento. E a gente ajudou todos eles. Então, seja com uma mentoria específica direcionada, seja com uma conexão com uma empresa que ela estava precisando há muito tempo e não conseguia, seja com um treinamento que ela não tinha como pagar para os funcionários dela naquele momento, seja com pitch day para diversas empresas, ela precisava apresentar o seu produto, seja divulgando a startup nas nossas redes sociais do distrito para ajudar aí a tracionar um pouco mais, a dar uma divulgação maior. Então, a gente foi atrás disso e ajudou uma por uma, de maneira customizada, tá? Então, a gente reuniu o nosso time de comunidade para ajudar as startups. E com isso, o feedback foi maravilhoso. Não só a gente cresceu em 40% a nossa comunidade, muitas startups, só nesse período aí, quase 70 startups entraram na nossa comunidade, mas o que aconteceu foi um feedback maravilhoso da gente ouvir que a comunidade nunca tinha sido tão ativa como agora. Então, pô, fica super esse aprendizado também para mim e para o nosso time lá no distrito, que tanto faz como você faz, mas você tem que ir atrás do propósito e das necessidades dos membros da sua comunidade. Então, foi o que a gente fez, a gente se adaptou, e com isso, a gente conseguiu manter os membros ali, não só dentro da comunidade, como manter essa comunidade mais forte do que nunca. Que legal. Eu acho que as comunidades nunca serão mais as mesmas, né? Eu acho que vai ter esse formato híbrido depois que essa fase passar. Talvez eu acredito que assim, o desafio talvez seja manter todo mundo dentro de uma direção. Eu queria que vocês comentassem, né? Qual é o desafio, por exemplo, quando às vezes você percebe que tem algum membro que está querendo explorar demais a comunidade, não tem aquele give first, aquele espírito colaborativo. Como o Campinas Tech e o distrito lidam com isso? Pode ser você, Maíra. Pode começar com você. Da Campinas Tech, né? A gente tem alguns princípios e a gente rejeita, assim, acho que automaticamente os maus autores acabam saindo da comunidade se a maior parte é aqueles que querem contribuição, né? Então, aqui na Campinas Tech são poucos os casos, para falar a verdade, que a gente encontra pessoas que só querem vender o peixe, só querem fazer negócios, é muito pouco mesmo. Isso é muito bom porque a gente consegue passar realmente o valor da nossa comunidade, né? Então, e também acho que é um pouco de como você passa esse valor e como você passa o seu propósito, os princípios, né? Então, acho que por isso que não tenha tantos maus autores aqui na Campinas Tech. Mas quando aparece, eles mesmos acabam saindo, porque as pessoas não deixam isso acontecer, entendeu? Sempre criando barreiras para que as pessoas não façam... para que as pessoas rejeitem mesmo pessoas que só querem fazer negócios, por exemplo, e não contribuição, né? Não com propósito de contribuição. Aqui no distrito, a gente também tem as regras claras da comunidade, né? Então, logo que cada startup ou cada membro da comunidade entra, a gente faz um onboarding, a gente explica como funciona uma comunidade, que precisa ser via dupla, ele também precisa ajudar e tudo mais, então a gente tem esse cuidado. A gente tem as regras da comunidade, os valores também, né? E quando acontece, em especial, alguma situação do tipo, a gente chama ali no privado, troca uma ideia, sempre numa boa, e as pessoas super entendem, assim. Então, nunca houve uma situação, assim, de constrangimento ou nada parecido. E eu acho que em comunidade aberta isso também acontece bastante. Muita gente entra na comunidade com aquele viés de querer aparecer, né, mais do que todo mundo, tem muito ego também, assim como tem na sociedade inteira, a comunidade também tem. E eu percebo, muitas pessoas vêm perguntar para mim, em especial na 011, o que a comunidade, eu não me sinto parte da comunidade, né, o que a comunidade faz por mim? E aí eu sempre devolvo a pergunta, eu falo, o que você está fazendo pela sua comunidade? Né? Então, você tem que pensar sobre isso, né? Então, de novo, via dupla, né? Você não está ali para só ser ajudado e tchau, né? Isso não é comunidade, isso você paga para ter, né? Então, se você pagar, você pode ter uma ajuda direcionada, né? Agora, uma comunidade que todo mundo se ajuda, você também tem que colaborar.
Então, acho que esse pensamento é importante a gente fomentar sempre. E a gente também já negou pessoas de entrarem na nossa comunidade, justamente porque elas estavam entrando com esse pensamento de, não, eu vou entrar porque eu quero vender para todas as startups. Não é só isso, né? Você até pode fazer negócios com as startups, e a ideia é que isso aconteça, inclusive. Mas aconteça de uma forma natural, né? Não de uma forma que você não tem ali um mailing de lead para você, não é essa a ideia. Então, a gente já negou, sim, que pessoas pudessem entrar na comunidade por elas terem esse pensamento. E também, se existe algum membro que está fazendo isso e a gente corta, enfim, ele acha ruim, a gente também deixa ele bastante à vontade, e ele naturalmente acaba saindo. Então, esse movimento acaba sendo muito natural. Esse é um dos papéis do gestor de comunidade, né? Ele tem o papel de ser defensor ali dos valores e do propósito da comunidade, e fazer com que as coisas aconteçam, estimular os membros a se conectarem e tudo mais, mas ele também tem o papel de ser esse guardião desses valores. Então, se alguma coisa foge dos valores da comunidade, é papel do gestor intervir em relação a isso. Acho que o áudio do Danilo está... Que legal, que legal. Bom, a gente já está aqui, já quase... meu áudio está picotando um pouco, né? Então já estamos chegando aqui a quase 1 hora de live, né? Queria que vocês passassem uma mensagem, né? Para essa pessoa que talvez, ou uma empresa que queira contratar um community manager, ou um profissional que queira entrar nessa profissão. Eu queria que vocês passassem uma mensagem final. Eu acho que é primeiro estudar um pouco. Acho que as pessoas estão muito animadas com community manager e estão com razão, mas elas têm que estudar um pouquinho o que é um community manager e assim a gente vai conseguir espalhar cada vez mais a nossa mensagem. E para as empresas também. Acho que o que eu mais vejo são startups que têm a função do community manager, né? Grandes empresas eu ainda não encontrei muitas, não. E gostaria até que essa mensagem chegasse para as grandes empresas, que é uma baita de uma oportunidade de ter alguém para trazer a comunidade interna, né? Então, a minha mensagem seria essa. A participação de outras comunidades abre muita porta. Então, assim como eu participei do Community Summit, que foi um evento excelente, participei de outros eventos do Distrito também, que foram excelentes, e me abriu muitas portas e conheci várias pessoas ali que hoje eu sigo conversando, e eu acho que é exatamente isso. Então, participe de eventos, entenda qual que é o seu papel, entenda onde que você quer chegar e o seu propósito, e aí, com certeza, você vai alcançar aí rumo ao limite. A mensagem que eu tenho para deixar para as empresas para as empresas e para as pessoas cuidem de suas comunidades, né? Cuidem delas, porque uma comunidade também pode morrer se você não se preocupar com ela, se você não engajá-la o tempo todo e não estiver ali promovendo as ações necessárias para essa comunidade ser viva, perene e crescer. Então, engajamento é muito importante. Entenda as necessidades da sua comunidade. Esteja, assim, acho que se eu tivesse que falar apenas uma característica do community manager, seria empatia, né? Ele precisa ser um excelente ouvinte, se colocar o tempo inteiro no lugar dos membros daquela comunidade e entender as necessidades dos membros para que a gente realmente possa fazer um trabalho de qualidade que gere valor para aquela comunidade. Então, acho que é essa a mensagem. Para as empresas principalmente a comunidade não está ali apenas para servi-los, né? Então a comunidade você também precisa doar para a comunidade, isso é muito importante, a comunidade precisa de você. Então, e se você souber fazer realmente uma comunidade, sua empresa, sua marca, o seu ecossistema tem muito a ganhar com isso. Aliás, só tem a ganhar, né? Muito mais do que, inclusive, outras mídias e outras coisas. Então, é um pouco disso. Muito bom. Queria agradecer a visita de vocês
mesmo que virtualmente aqui ao WeGo Hub aqui em Indaiatuba. Acho que é muito valioso, né? São 3 hubs reunidos, tá? 3 comunidades reunidas, 3 ecossistemas reunidos. Por mais que a gente está muito próximo, né? Principalmente na Indaiatuba de Campinas, mas eu Opa. quero agradecer aqui. Faço essa reunião, essa conversa presencialmente. Show de bola. Queria dar um último recadinho. Todo mês tem curso de Community Manager e gestão de comunidades no distrito. O curso desse mês já encerraram as vagas, vai ser segunda e terça, mas lá no Simpla, se você acessar lá, curso de gestão de comunidades do distrito, você vai ver que tem uma lista de espera e a gente avisa quando abrir a próxima turma, tá? Então, para quem tiver afim, para quem tiver interessado, tem também o site aí, Líderes de Comunidade, que vocês que participam, lideram comunidades, podem ir lá escrever os seus artigos. É um lugar para compartilhar mesmo experiências sobre gestão de comunidades. Então, escrevam lá, é gratuito, fiquem à vontade. E acessem, claro, o site do Distrito, distrito.me, para ver ali todos os cursos que a gente faz, os treinamentos, os meetups, os talks. A gente tem um talk sobre comunidades a cada 15 dias, que é muito legal. Então, tudo de graça ali. Acessem, se conectem e quem quiser falar comigo também, quiser saber mais, tiver mais curiosidade sobre comunidades de inovação, eu estou no LinkedIn como Lilian Natal, é só me chamar lá que a gente troca uma ideia. É isso aí. Gente, gostaria de aproveitar a oportunidade, agradecer a oportunidade, conversar mais um pouco com a Lilian. Vira e mexe, a gente acaba se encontrando nos eventos, a gente fica conversando. Danilo, muito obrigada por ter me chamado para participar do encontro. Quem quiser saber um pouco mais sobre a Campinas Tech, como que a gente pode apoiar os empreendedores, é só entrar em contato com a gente. Quem responde o contato sou eu, então é só entrar em contato pelo contato do e-mail, que eu mesmo respondo vocês, tá certo? Muito obrigada. Que legal. Então, quero agradecer a audiência, né? Se você é um empreendedor de startup, precisa de alguma mentoria, a gente tem um grupo VIP no WhatsApp, onde todos os nossos diretores estão lá, tem outras startups, tem alguns investidores também. Então você pode entrar lá e interagir nessa comunidade da WeGo dentro desse grupo no WhatsApp. E também, né, lembrando que todas as lives, né, que a WeGo faz, a gente posta lá no YouTube. Então você pode se cadastrar lá no YouTube e também ver as lives anteriores, que também estão super legal. E também temos o nosso Instagram também, que você pode estar seguindo o nosso Instagram e acompanhando mais nosso conteúdo cotidiano. Então, Maíra, Lilian, muito obrigado pela visita. A gente vai ter outras lives, com certeza, em algum momento. Então, também. E é isso aí. Boa noite para vocês. Tudo de bom. Obrigada, gente.